Olá, eu sou o professor Herbert e hoje nós vamos para mais uma aula do curso Expertoy Starter. A aula de hoje é uma aula super legal, onde eles vão construir um jogo que cada vez que eles vão combater um vírus, eles vão aumentando a velocidade do seu personagem. Vai chegar uma hora do jogo que o personagem vai estar muito rápido, que chega até ser impossível de jogar. E é esse o limite que nós queremos atingir aí no jogo, onde o aluno tem que fazer o máximo de pontos possíveis e cada ponto que ele vai fazendo, ele vai aumentando a velocidade do personagem dele através de uma variável. Essa é uma aula que nós não passamos muitos desafios para eles. Eu vou falar na hora do desafio, nós temos um ou outro, mas eu faço muita competição entre os alunos, porque é um jogo rápido, onde eles têm que alcançar o maior número possível de vírus combatidos. Então eu costumo fazer campeonatos na sala, um contra o outro, equipe contra equipe, eu somo a pontuação da dupla e depois somo da outra dupla. Essa é uma pontuação final, a soma das duas duplas, né? É a comparação para ver quem passa para jogar com a outra dupla. Então faço campeonato individual, campeonato de duplas, vocês podem inventar o que vocês quiserem, que é uma aula que eles adoram, tá certo? Então vamos ver aqui no software como fica essa aulinha. Eu já abri aqui as três imagens, os três personagens que nós vamos precisar. Então aqui um castor, o primeiro castor, que eu preciso ter dois trajes, né? Porque eu vou fazer uma animação, então ele vai ficar correndo aqui. O vírus também abri dois trajes, um vírus verde e um vírus amarelo, para ter aí uma diferença entre os dois. E o terceiro personagem é o castor. Vou fazer ele aparecer aqui, esse castor, para mostrar para vocês. Aqui, ó. O terceiro personagem é o castor, que vai aparecer quando o aluno perder. Então ele vai anunciar a pontuação que o aluno fez, tá certo? Então vamos lá, deixa eu apagar esse castor e vamos entender o código agora. No primeiro castor, esse que vai ser o personagem principal, esse código aqui embaixo, ele é bem simples. O que eu fiz? Eu fiz ele andar com as setas do teclado. Na verdade, eu não fiz ele andar. Eu fiz ele olhar para uma direção com as setas do teclado. Então, olha só. Quando eu aperto a seta para cima, ele vai apontar para a direção 0. Se eu apertar a seta para baixo, ele vai apontar na direção para baixo. Se eu apontar para a seta para a direita, ele vai olhar para a direção direita, e se eu apertar a seta para a esquerda, ele vai apontar para a direção da esquerda. E vocês podem perguntar, mas como? Ele não vai andar? Porque todos os códigos que nós fizemos até agora nesse modelo tinham um bloco mova, né, para dar velocidade em cada direção que ele vai. Mas essa nós não vamos usar e eu vou explicar agora o porquê. Eu só vou dar o sentido que ele vai. Nesse bloquinho aqui, então, o que eu vou colocar? Eu vou colocar para ele aparecer. Ele vai aparecer e olhar já para a direita, que é onde ele vai começar a andar, certo? E ele vai começar do centro, posição x0, y0. Aí eu criei um bloco, duas variáveis eu criei. Pontuação, que está aqui em cima, né? E o bloco da velocidade, onde eu não deixo aparecendo ali, ó. A velocidade está no 2, mas eu não deixo a velocidade aparecendo, só deixo a pontuação. A velocidade, ele vai começar no 2, então mude a velocidade para 2. E depois, eu tenho um bloquinho sempre com o mova aqui dentro. E aí eu peguei a velocidade e joguei dentro do bloco mova. Ao invés de eu colocar o número 1, velocidade 5, 10,
Velocidade aqui vai ser uma variável, então ela vai começar com 2. Isso que vai fazer o castorzinho sempre andar, olha só, sempre mova na velocidade 2, que aqui está aqui na variável nesse momento. E esse daqui eu vou dar a direção, então eu aperto para a esquerda, ele vai mover 2 para a esquerda, vai mover de 2 em 2, né? Para baixo, direita, para cima. Então meu castor, ele vai andar e nas setinhas eu só vou controlar a direção, não tem como eu ficar com o meu castor parado nesse jogo, ok? Deixa eu desabilitar esses dois. E agora esse último bloco aqui, ele sempre vai mudar o traje. E eu coloquei um tempinho de 0,15 segundos. Vamos ver o que ele vai fazer, olha só. Ele faz uma animação, então eu coloquei um tempinho bem curto para ele ficar trocando de traje e sempre ficar passando para um próximo traje. Olha só, ele, como ele só tem 2, ele fica alternando entre um e outro, tá vendo? Tanto para cima como para baixo, direita, esquerda, ele fica andando com o meu castor e nas setinhas eu apenas comando a direção dele. O que mais que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer uma condição, um bloco C. Então olha só, o próximo traje, o espere, ele vai dentro do sempre, ele sempre vai executar. Dentro da condição, que condição que eu tenho? Se tocar na borda, ele vai anunciar game over, ou seja, eu vou perder no meu jogo sempre que eu tocar na borda. Então eu toquei na borda, ele vai anunciar game over, tá certo? Vou dar um pause aqui. E aí o meu castor vai desaparecer. Esse meu castor principal, ele vai desaparecer e já vai para a posição 00. Essa posição 00 nem é necessário colocar, porque quando eu reiniciar o meu jogo aqui, já vai estar na 00 aqui, né? Mas eu vou deixar ela aqui. Então é isso. Meu castor vai olhar para as direções com as setinhas que eu comandar. Ele sempre vai andar na velocidade 2, que é a variável por enquanto. Daqui a pouco nós vamos alterar essa variável. E aqui ele sempre vai trocar de traje e se ele tocar na borda, ele vai anunciar game over. Ele vai perder, tá certo? Vamos agora então para o vírus, o código do vírus. O código do vírus é um pouquinho mais complicado aí de se entender, talvez os alunos apanhem um pouco aí para desenvolver esse código, vocês podem dar uma ajudada. Então aqui a parte mais fácil, sempre que ele ouvir game over, ele vai sumir, como o castor aqui também. Opa, desculpa, esse castor também desaparece, o vírus vai desaparecer quando ele ouvir game over. E quando eu clicar na bandeirinha, olha só, ele vai aparecer, aí ele vai zerar a pontuação, que eu deixei a minha pontuação mude para 0 aqui, e ele vai aparecer onde? Eu coloquei um sorteio, então eu peguei na minha tela aqui a coordenada 160, então ele vai aparecer aqui, ó, daqui menos 160 em Y, em X, 160 em X, menos 160 em Y, e aqui em cima, aqui embaixo, menos 160 em Y, e aqui em cima 160 em Y. Então dentro desse quadrado imaginário aqui que eu coloquei, o meu vírus vai aparecer. Eu não coloquei muito na borda, por exemplo, 180, que nós temos até 180, porque senão ele vai aparecer bem ali, escondidinho, e o code, meu castor, quando ele ficar muito rápido, vai ser difícil eu pegar esses vírus, então eu deixei uma margem aí. Então o que que eu fiz? Eu peguei o bloco vá para, né? E aí eu fiz um sorteio no X e um sorteio no Y, entre as coordenadas que eu acabei de falar, 160 no X e menos 160, e no Y a mesma coisa. Vou até duplicar o bloquinho aqui, a mesma coisa, ó, tá vendo? É esse bloco que está lá. Depois que ele aparece nessa posição sorteada, olha só, sorteou uma posição, apareceu lá embaixo. Eu fiz uma condição
que sempre, se ele tocar no castor, ou seja, o castor vai tocar nele, ele vai para uma outra posição sorteada, tá vendo? É o mesmo bloco de cima, naquelas condições que eu falei da tela. Ele vai mudar para o próximo traje, lembrando que ele tem um traje verde e um amarelo, então ele vai intercalar, uma hora aparece o vírus verde, uma hora o vírus amarelo. Então ele vai para o próximo traje, esperar 0,1 segundo para fazer essa troca, é uma troca muito rápida. E a pontuação ele vai mudar por 1. Então sempre que o castor relar no vírus, ele vai marcar 1 ponto, tá certo? E agora o bloco, um dos mais importantes desse código, que é o que vai dar a graça para o jogo. A velocidade, lembra aquela variável velocidade que nós criamos? Que aqui no castor, ele sempre vai andar na velocidade. O número de passos dele sempre vai ser velocidade. No caso, ele começa com 2. Mas, sempre que eu tocar no vírus com o castor, a minha velocidade, olha só, mude velocidade para a velocidade que já existe, que no caso é 2, mais 0,3. Ou seja, quando eu relar no primeiro vírus, a minha velocidade de 2 vai aumentar para 2,3. Se eu relar no vírus de novo, minha velocidade vai acrescentar mais 0,3. Então, de 2,3, eu vou passar a ter uma velocidade 2,6. E assim, sucessivamente. Cada vez que eu relar e marcar um ponto, relar no vírus e marcar um ponto, minha velocidade vai aumentar 0,3. E é isso que vai deixar o nosso jogo bem interessante. Vocês vão ver daqui a pouquinho, tá certo? E o nosso último personagem, que também quando eu... esse aqui não é game over. Quando eu clicar na bandeirinha, ele vai desaparecer. Por quê? Quando ele ouvir game over, que o meu castor principal e o meu vírus desaparece, quem aparece em cena na posição... eu coloquei aqui vá para 0, não coloquei 0 e 0, eu coloquei um pouquinho mais para baixo, porque ele vai falar uma frase aqui. Então eu coloquei na posição x0, y menos 35. Olha só, ele aparece um pouquinho mais para baixo, na minha caixa de diálogo fica bem visível ali em cima. Aí ele vai aparecer e ele vai dizer o quê? Então olha só, eu peguei o diga, não coloquei o diga por tantos segundos, é esse aqui, ó. Diga por 2 segundos, por exemplo, não peguei ele, porque eu quero que minha frase fique ali o tempo todo. E o que ele disse? E aí eu fiz uma junção. Então, olha só, junte. Aí eu escrevi, parabéns, você conseguiu se livrar de... Então, aqui eu coloquei um outro junte. Porque aqui eu escrevi, parabéns, você conseguiu se livrar de... Aí, qual é a pontuação dele atual? Não sei. Depois que eu jogar, por exemplo, peguei 10 vírus. Aí aqui vai escrever 10... E no final, passinho vírus. Então fica dessa maneira, ó. Parabéns, você conseguiu se livrar de 0, porque a minha pontuação é igual a 0. Vírus, mas quando eu começar a jogar e aqui eu tiver uma pontuação 10, 11, 20, 30, 40, ele vai aparecer aqui. Parabéns, você conseguiu se livrar de 40 vírus, tá certo? Então vamos lá testar o nosso jogo. Primeiro eu vou jogar aqui em tela menor. Olha só. Eu estou pegando os vírus. Cada vez o meu personagem vai aumentar a velocidade 0,3. Então ele vai ficando cada vez mais rápido. E com isso o jogo vai ficar... Opa, relei na borda. Quando eu relo na borda eu perco. Então, ó, parabéns. Você conseguiu se livrar de 16 vírus. Eu vou ativar o bloquinho da velocidade. Olha só, eu cheguei a uma velocidade de 6,8. Eu vou ativar o bloco da velocidade só para vocês verem a velocidade aumentando. Olha só, começou com 2, já estou no 3,2. Agora eu vou para 3,5, 3,8. Opa, já apareceu 2 vírus, um em cima do outro. Quando o vírus nasce em cima de você, você já marca um ponto e a sua velocidade já aumenta, tá certo?
Então é esse o nosso jogo, os alunos adoram porque é um desafio grande aí, cada vez que você pega mais vírus você fica mais rápido. Olha só, minha velocidade já está muito rápido. É legal quando vocês fazerem a competição que eu comentei, usarem um único computador para, olha só, já está muito rápido, 58 acima de 50, 60, fica muito rápido, fica muito difícil de jogar. Como eu estava falando, é legal vocês utilizarem um único computador para todos competirem. Por quê? Cada computador, o aluno pode aumentar o seu castor ou aumentar o vírus. Então, esse tamanho dos personagens influencia na dificuldade do jogo. Se eu tiver vírus muito grande no meu computador, eu vou pegar eles de forma mais fácil, né? Então, eu costumo escolher um computador. No caso ali na minha sala, como eu tenho um computador do professor, eu uso o computador do professor para fazer as competições. Então os alunos ficam nas suas mesas, olha só, já está muito rápido, já estou no 60, muito rápido. Os alunos ficam na sua mesa, pode cortar aqui para mim, Guto. Os alunos ficam nas suas mesas treinando, e aí quando for fazer essas competições, na vez de cada um jogar, eles vão até o meu computador, jogam, aí eles vão fazer um placar, eu anoto, geralmente eu faço uma tabelinha ou no Excel ou no próprio papel ali e consigo fazer um campeonatinho nessa aula. É uma aula super legal, que eles adoram, é um pouco difícil, mas nós já estamos aí no segundo semestre do curso, onde eles vão ter que começar a pensar um pouco mais com a cabeça aberta para entender os códigos. Sempre dou alguma ajudinha caso eles não consigam, mas eu sempre explico no começo da aula o código, não o código final, mas eu pego um outro código que faça a mesma coisa e começo a explicar para os alunos para ele ter condições de fazer o código, não deixa eles partirem do zero, tá bom? Então essas as dicas de desafio. O que vocês podem fazer também é colocar os alunos para controlar por potenciômetro o code, mas ele vai ficar muito mais difícil. O que eles gostam mesmo é de controlar aqui pelo teclado e eles vão tendo mais fácil, né, controlar pelo teclado do que o code, porque aqui ele vai ter que ter uma habilidade muito grande. Mas eu costumo fazer as duas formas, eu faço um campeonatinho assim, depois eu faço uma competição para eles alterar o código, né, e colocar o potenciômetro, e aí nós fazemos uma brincadeira também com o potenciômetro, tá certo? Vocês podem colocar, por exemplo, para cada vírus que ele pegar, ele acender intercalando os LED. Então o vírus amarelo, peguei o LED errado aqui, o vírus amarelo ele acende o LED amarelo e o vírus verde ele acende o LED verde. No caso ele não vai, como é um personagem só, ele não vai identificar quem é amarelo, quem ele é verde, mas ele vai acender uma hora o amarelo, uma hora o verde, porque ali vai estar aparecendo uma hora o amarelo e uma hora o vírus verde, tá certo? Pessoal, então é essa a aula de hoje, a aula nós chamamos de antivírus, né, que o Castorzinho combate os vírus, e é uma aula muito gamificada que vocês têm que explorar bastante aí essa competição entre os seus alunos, tá certo? Então eu fico por aqui e vejo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau!